agora é hora de expansão de consciência, agora é hora de iniciação. E iniciação é um processo de autoconhecimento através do aprimoramento do caráter e da cultura, um processo de transformação da nossa vida, energia em vida, consciência. É um processo de busca da verdade, e Deus escondeu a verdade onde o homem nunca vai procurá-la, ou seja, dentro de si mesmo. Por isso que através de uma entrada dentro de nossa realidade, nós acharemos o nosso mestre. Os mestres exteriores apenas servem para fazer esta união, esta conjunção da nossa realidade, da nossa essência com a nossa personalidade. E nós, como personalidades, nada mais somos do que mais uma experiência de uma série de grandes experiências que já foram realizadas por esta essência que nós chamamos de corpo causal, que é a causa da nossa personalidade. Este corpo causal, que também é conhecido na tradição iniciática como mônada, ou como unidade de consciência. E toda esta comunhão, toda esta ligação com a nossa essência permite então entender os grandes mistérios da vida e permite fazer com que a pessoa se torne um adepto. E adepto vem do latim adeptus, que significa aquele que conseguiu. Aquele que conseguiu saber a sua realidade, aquele que conseguiu ter respostas aos seus grandes questionamentos. De onde eu vim, o que aqui faço, para onde eu vou, qual é a minha escatologia, qual é a minha finalidade ultérrima nesta manifestação que eu estou. Todos vocês, todos nós procuramos evoluir, procuramos ter sucesso, procuramos ganhar dinheiro, procuramos ser notados pelos outros, termos posses, procuramos ter cultura, mas lá dentro, no íntimo de cada um, existe sempre um questionamento maior. O que eu sou, o que eu faço aqui e qual é, na verdade, a minha missão. E tudo isso nós acharemos a resposta onde o homem não procura, ou seja, dentro de si mesmo. Nesta caixinha de Pandora, nós teremos então as grandes respostas a todos os nossos questionamentos. E você que ouve o nosso programa, você que se interessa por tudo que a gente fala, por uma escola de iniciação, e esta iniciação também é feita de boca a ouvido, não mais dentro de paredes fechadas, mas abertamente. É uma iniciação de boca a ouvido através das ondas da sua Rádio Mundial de São Paulo em 95,7 FM. Os tempos são chegados e não dá mais para esconder as verdades. Nós temos que revelar, temos que trazer à tona todo esse conhecimento, porque este último alinhamento que começou no dia 28 de abril e que atingiu o seu apogeu às 0 horas do dia 5 de maio e que ainda nós estamos com esta conjunção, que falando com conhecimento astronômico, chama-se conjunção, porque não é um alinhamento perfeito, mas estão todos respeitando as dimensões do universo, as dimensões do sistema solar, todos eles estão alinhados, obviamente. E dentro de um conhecimento hermético, ocultista e teosófico e eubiótico, a gente chama de alinhamento. Mas tudo isso mostra que nós realmente agora estamos numa nova fase, numa nova era, porque quando existe esse alinhamento, existe como que um zero, ou tudo fica zerado para uma nova influência. E como nós sempre falamos em nossos programas, nós já ganhamos 25% de consciência, ou seja, nós temos a possibilidade de ampliarmos a nossa consciência de mais 25%. Isto é muito. O homem poderá chegar, então, em toda a sua capacidade cerebral no momento atual, a 12,5%, que representa 50% da consciência de um avatar menor. Um avatar de pequeno porte, de pequena importância. Então veja quanto que a gente está ainda longe de um nível de adeptos daquele que conseguiu. Nós temos que dobrar toda essa capacidade. E à medida que nós buscamos a espiritualidade, à medida que nós buscamos transformar a nossa vida e energia em consciência, então tudo isso se amplia. Automaticamente os anjos alteram todo o nosso processo de DNA. E ele começa a acumular conhecimentos muito além daqueles que uma pessoa normal consegue acumular. Tudo isto é o objetivo que nós queremos. Se você colocou nomes assim de verdadeiras potestades dentro do estudo da magia, como Giordano Bruno, Cornélio Agripa, este Merlin, que é uma figura assim até, a gente pode dizer, hipotética, mas ele existiu na realidade, e também
existe um outro que é muito conhecido, que é o Basile Valentin, aquele que fala do vitriol, não é? O famoso vitriol, que é aquele cadinho onde a gente faz todas as misturas alquímicas, onde a gente consegue transformar uma matéria bruta numa verdadeira matéria de valor. Todo o processo de magia, na realidade, é um processo de criação. Então, o mago, na realidade, ele é um criador. E o mago dos magos é Deus, porque ele criou o universo. Nós podemos dizer que todo o universo nada mais é do que uma grande obra de magia. Uma magia perfeita, uma magia onde do nada se faz tudo. Onde o Parabrahma, que é a eterna possibilidade de vir a ser, quando ele passa a ser, antes de ser esta possibilidade, ele apenas não existe. Ele é apenas a possibilidade de vir a ser, a possibilidade de surgir, a possibilidade de manifestação. Então, é o nome que nós damos a Parabrahma. Então, o mago dos magos, na realidade, é o próprio Parabrahma. Parabrahma é Parabrahman, ou seja, além de Brahma. Brahma representa o primeiro aspecto na Trimurti indiana, que significa o pai. Vishnu, a mãe, e Shiva, o filho. Então, a Trimurti indiana, ela tem esses três aspectos porque Deus é trino em manifestação e une em essência. E como essência, ele é o grande mago, é o mago dos magos, é o próprio Parabrahma que criou todo o universo. E existem expressões que vão se diluindo numa razão setenária. De Parabrahma surge automaticamente os 7 autogerados, que na Bíblia isto é conhecido como 7 anjos da presença, 7 anjos diante do trono, os 7 Elohims, dentro da tradição hebraica, que são os aspectos setenários da própria manifestação de Parabrahma, ou de Parabrahma. Então, esse é o mago dos magos. E isto vai se diluindo. Ou seja, no início existia a possibilidade de vir a ser, de acontecer. Quando acontece esta possibilidade se manifesta de uma forma trina, como Brahma, Vishnu, Shiva, como Pai, Espírito Santo, Filho, como Pai, Mãe e Filho em todas as religiões, como Sati, Shiti, Ananda para os filósofos, para os Sankhas, para os hindus, e através, inclusive, do nosso querido, deste povo fantástico que é o cigano, como rei e rainha em Valete. Então, esta Trimurti, esta tríade sagrada, se manifesta. Para os gregos é o primeiro logos, o segundo logos, o terceiro logos. Para nós, dentro de uma escola de iniciação eubiótica, é o primeiro trono, o segundo trono, o terceiro trono. Então, Deus é uno em essência, como Parabrahma, se manifesta de uma forma trina e depois ele imprime todo o processo da evolução de uma forma setenária. Aí vem os 7 Elohims, 7 anjos da presença, e tudo é setenário. Na razão de 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris, não é? Nós temos 7 corpos, tudo é setenário, 7 notas musicais, existem 7 metais, 7 plantas, 7 animais, 7 totens, 7 chakras. Então, toda uma relação setenária que imprime todo o processo evolucional. E o mago dos magos, na realidade, é o próprio Parabrahma, como eu falei. Mas, à medida que ele vai se diluindo em aspectos setenários, então, do 1 surgem 7. Do autogerado, do grande autogerado, surgem 7 autogerados de si mesmo. Cada um destes dá origem a mais 7, dando 49. Aí vem as famosas 49 hierarquias espirituais do raio divino que imprime todas as ideias da manifestação deste universo e de todos os universos. Existem 2 tipos de hierarquias ou 2 classificações que originam todo o processo da magia. São as hierarquias do raio divino, que representam a ideação cósmica, que nós chamamos hierarquias de Fohat, as hierarquias do raio verde. E existem aquelas outras hierarquias que realmente imprimem todo um processo de forma na matéria, ou seja, executam a própria matéria, que nós chamamos de hierarquias do raio primordial. São as hierarquias do fogo quente, são as hierarquias de Kundalini, como nós chamamos, hierarquias do raio vermelho. Então, estas 2 hierarquias do raio verde e as hierarquias do raio vermelho significam o espiritual e o material. Na razão de Purusha, que é o espírito, todas as hierarquias espirituais, e Prakriti, que é matéria, todas as hierarquias que imprimem forma na matéria. Por isso que todos os templos chineses, com muita sapiência, eles são pintados dessas 2 cores, de verde e de vermelho. Verde representa Fohat, uma força masculina que em alta magia é atraída pela mulher. E Kundalini representa uma energia feminina que em alta magia é atraída pelo homem. E nós, como prana, como vida, dentro de nós
nós fazemos esta comunhão desta dupla energia, que é a energia de Forrati com a energia de Kundalini. E tudo isso, quando elas se tocam no nosso íntimo, no chakra umbilical, a gente se torna então um sol púrpura. E aí a gente se torna um mago. Então, quem é um mago, para a gente explicar? Quem são esses seres que você falou? São seres que conseguiram realmente fazer o androgenismo cósmico. Só é mago quem consegue ser andrógeno cósmico. Isso não quer dizer que ele tem que ser homem, tem que ser mulher, nada disso. Eu estou falando espiritualmente. Ou seja, ele tem que ter essa energia Forrati, que é a energia masculina, que é uma eletricidade verde, como uma chuva verde, que cai sobre a pessoa, uma força incrível, onde a pessoa tem tudo, tem todo o conhecimento das ideias do que vai ser criado e daquilo que era ideia antes de existir, antes de ser criado. E as energias correspondentes contrárias são as energias de Kundalini. Então, Kundalini é o fogo quente e vermelho que das entranhas da Terra, das entranhas do universo, sobe, é uma energia feminina e se toca exatamente com o Forrati em prana, que somos nós com vida. Então, nós temos a iluminação. Todo mago, então, ele é iluminado de uma cor púrpura, é a cor do mago. E, então, ele tem, através dessa cor, o poder do Espírito Santo, que o católico fala, que o crente fala. Após Pentecostes, nós temos aquele período de Pentecostes, que são 50 dias após a ressurreição, nós tivemos, então, aquelas línguas de fogo que, caindo sobre os discípulos, eles receberam a consciência crística. Nós podemos dizer que, falando sobre o aspecto de religião, o mago dos magos é o próprio Cristo. O Cristo universal que se manifesta através dos Cristos solares e através das manifestações planetárias. Cada planeta, na realidade, é o corpo físico de uma entidade espiritual que nós chamamos planetário. Então, a Terra é um planetário, ou seja, a Terra é um corpo físico de uma entidade planetária que nós chamamos Terra. É um espírito que tem como corpo o planeta Terra. A Lua também é uma entidade, ou seja, é um planetário que tem como corpo a própria Lua. O Sol é o maior de todos os planetários, por isso que representa a consciência de comando e representa então o espírito que tem como corpo o próprio Sol. A mesma coisa com Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que são os 9 planetas do nosso sistema solar. E os 44 satélites, onde a Lua é um deles, nós temos Júpiter com 16, Saturno com 17 satélites. Então, cada um desses satélites também representa um corpo de uma entidade espiritual chamada planetária. Só que nós não temos condições de entender tudo isso. Na realidade, existem 44 satélites no nosso sistema solar. E estes satélites representam corpos de entidades espirituais. Ou seja, voltando aqui na Terra, nós temos na nossa dimensão o grande mago da Terra. Nós temos o mago do sistema solar, que é o Sol. Para você entender o que é magia, que agora vamos abrir claramente, você então vai entender, Eduardo, agora. Você aí que está me ouvindo, você que está sentado aí numa cadeira, no sofá, você que está no trânsito, segurando o volante, sentado, sintonizado aqui em 95.7 na FM Mundial, acreditando na vida, você que está fazendo qualquer coisa, a sua roupa, o seu óculos, o que você está comendo, o que você está fazendo, onde você está sentado, o que você está vendo, ou seja, tudo o que existe, sabe o que é, Eduardo? É Sol. Então o que é a Terra? A Terra nada mais é do que um pedaço do Sol que se soltou. E, através da gravitação que o próprio Sol provoca, através da Terra, que é um pedaço de si mesmo, o Sol gira em torno dele mesmo. Ele tem um período de rotação completa em torno de si mesmo de 29 dias, similar ao da Lua, que é 27,8 dias, muito próximo. Então, o Sol, quando gira em torno de si mesmo, ele faz com que todos os planetas girem e todos eles no mesmo sentido. Ou seja, cada planeta em sua órbita, na realidade, é um pedaço do Sol. E nós vivemos na Terra, que é o quarto corpo, o quarto astro, daí o número 4 ser ligado à Terra. Número 1 é Sol, número 2 é Mercúrio, número 3 é Vênus e número 4 é, nesta sequência planetária, pela astronomia, é a Terra. Então, a Terra, tudo que você está vendo, tudo que existe, não é? Esta rádio, o microfone que eu estou falando, você, Eduardo, eu, todos nós, toda a humanidade, tudo que existe, todo o reino mineral, todo o reino vegetal, todo o reino animal, todo o reino hominal, era Sol.
Era um pedaço do Sol. Só que à medida que este Sol foi se resfriando, foi surgindo a manifestação, foi surgindo a evolução. Por isso que, sabiamente, os incas adoravam o Sol. Não adoravam por idolatria, como falo, mas sentiam o potencial do que é o Sol. Eles tinham consciência disto, que agora estou falando publicamente, mas apenas os iniciados incas sabiam. Os astecas sabiam disso, os maias sabiam disso, os gregos, os egípcios, os proto-hindus, né? Todos aqueles que estudam a tradição dos persas, dos proto-persas, dos antigos persas. Aí vem o famoso deus Mitra, que significa sol. Vem o famoso Surya, dos hindus, que também significa sol. Então, sol representa o grande mago. Ele representa a consciência do próprio mago. Daí vem o faraó, que era um mago. Daí vem todo mundo que tem que ser iluminado para ser um mago. Este é o grande segredo. É a pedra filosoforum, é o ouro filosófico, não é? Então, é aquele ouro que pode transformar tudo. Então, o ouro que transforma tudo é o Sol. Então, nós podemos dizer que no sistema solar, o mago dos magos é o Sol. Porque ele fez tudo isso que existe, tudo que existe saiu do Sol. E uma parte do Sol ainda está dentro da Terra, que é o magma. Ou seja, aquele material fundido em alta temperatura, tudo derretido no núcleo da Terra, que quando a pressão excede um pouco, provoca os terremotos pela movimentação das placas tectônicas. Então a Terra chacoalha por essa movimentação, porque está fundido lá dentro. E quando a pressão é muita, saem gases para fora, aí saem também o quê? Os vulcões. Não é? Então nós temos todo aquele jorro de material vulcânico, que é o magma saindo por um vulcão, que é o orifício na face da Terra, ligado a este sistema de alta pressão e de alta temperatura. Então todo esse processo que eu estou falando é uma grande realidade. E parte do Sol ainda está aqui dentro do nosso planeta. Então veja, o mago do sistema solar é o Sol, que nos fez, que criou a própria Terra, que criou o sistema solar, os 44 satélites, os 9 planetas e tudo que existe. Então veja que o mago do mago é Sol, é o Sol. Então é o grande mago do sistema solar. Agora, trazendo para a nível de cada planeta, nós temos o mago da Terra. E quem é o mago da Terra? O mago da Terra é Melquisedeque. Melquisedeque é o nome da essência espiritual que tem como corpo físico o próprio planeta Terra. Quem é Jesus? Quem é Krishna? Quem é Buda? Quem foram os 100 Zoroastros ou Zaratustras? Quem foram os 28 Vyasas? Quem foram os diversos Rans? Quem foi Maomé? Quem são todos esses avataras que se manifestaram no passado e que agora, a partir desta conjunção, já está comprometido em manifestação na face da Terra, que nós chamamos Maitreya, que é a volta do próprio Cristo. O nome não interessa, pode lhe dar o nome que quiser. Quem são esses seres? Não são nada mais, nada menos do que expressões do próprio Melquisedeque. Aquele que Abraão, ele dava dízimo, que é o sacerdote do Altíssimo, que é o mago, é o sacerdote dos sacerdotes, o mago dos magos. Então, a cada nível concessional, Eduardo, nós temos o mago dos magos. No planeta Terra, o mago dos magos, ou seja, o mago que comanda todas as experiências, porque ele é um aspecto solar também, só que ele é diluído no planeta Terra. E ele representa, então, a consciência que cria todas as experiências do mineral, que cria todas as experiências do vegetal, todas as experiências do reino animal e todas as experiências do reino hominal. Ele é o mago dos magos. Este é Melquisedeque. E quando ele assume um corpo físico para influenciar diretamente na experiência que ele mesmo projeta e conduz, então ele chama-se Avatara. Então Jesus, Buda, Krishna, todos eles representam uma mesma essência. Daí vem a ignorância das religiões se gladiarem entre si, brigarem entre si, acharem que são donas da verdade. Cada uma é uma fatia de uma pizza. A grande pizza, a grande verdade é a religião universal. É o ecumenismo que é a soma de todas as religiões. Por isso que o nosso templo, dedicado a Maitreya, ao Senhor do Universo, ao arquiteto do Universo, muito bem cultuado, muito bem respeitado, muito bem trabalhado nas escolas maçônicas, representa então um grande arquiteto. Aquela tríade que tem o olho no meio. A tríade significa a manifestação, aquele triângulo significa a manifestação trina, e o olho significa aquele que tudo vê, o onisciente, oniconsciente, onipresente, que representa o olho central, ou seja, o próprio Parabrahma, o mago dos magos, o mago que criou o universo. Então Melquisedeque representa o mago dos magos, porque ele cria todas as experiências na face da Terra.
Então, ele é o mago dos magos do planeta Terra. O mago dos magos do Sistema Solar é a consciência que tem como corpo físico o próprio Sol, que nós chamamos um luminar. É uma consciência que nós damos o nome de um luminar, que nós damos o nome de um luzeiro, que nós damos o nome de um Diane, que nós damos o nome de um Dianchuan, por exemplo, de um mini Dianchuan, ou melhor, de um Logos, que nós damos o nome de um Ishivara. Então, são senhores da luz. São estas consciências que têm como corpo físico o próprio Sol. E o Sol representa 99,8% em volume do Sistema Solar. Somando a Terra, os 9 planetas do Sistema Solar, os 44 satélites, os 1.800 asteroides, os mais de milhares cometas que vão e vão dos confins e são atraídos pelo Sol, nós temos 0,2%, esta bagatela. Então veja que o Sol representa realmente a consciência maior do Sistema Solar. Este é o mago dos magos, está ligado a toda esta obra da magia que nós falamos. E quem é então Giordano Bruno, Cornélia Agrippa, Merli, Basile Valitan? São exatamente o grande Eliphas Levi, não é? Então quem são esses seres? Nada mais são do que pessoas que estão usando corpos físicos e que estão tentando trazer este conhecimento de fazer o ouro filosófico. Esta é a verdadeira transformação. O ouro que a gente tem aqui, o diamante que a gente tem, o dólar que você tem aqui, o valor que você queira dar, de onde veio? Do Sol. Então o Sol é a matéria magma, é a matéria magna, magma da Terra e magna, universal, que permite transformar em tudo. E quando nós nos tornamos um adepto, quando a gente tem uma consciência solar, esta consciência que nós chamamos consciência crística, ou seja, o que é Cristo? Cristo nada mais é do que este título que Jesus, ou Yoshua Ben Pandira, que é um anjo caído assumindo um corpo humano para impulsionar a evolução, ganhou essa consciência crística. Foi o primeiro anjo que caiu no meio da humanidade que conseguiu voltar ao reino angélico com consciência integral, 100%. Por isso que ele é o padrão da humanidade. Cristo vem de Crestos, ungido, iluminado, Sol. Ele é o próprio Sol. Então, quando Cristo ganhou a consciência solar, ele provocou automaticamente manchas no Sol. E se toda a humanidade ganhasse esta consciência solar, se toda a humanidade ganhasse o título de mago, o Sol então apagaria, acabou a evolução. Explode uma supernova e começa-se um quinto sistema evolutivo, cujo nome vai ser Vênus. Este é o grande segredo. Então, nós temos vários níveis de magos dos magos. O nível planetário, o nível de um sistema solar, e temos também o mago dos magos, que é aquele que cuida de todas as experiências da nossa galáxia. E a nossa galáxia tem 150 bilhões de estrelas. E no meio dessa galáxia existe um Sol enorme, gigantesco, que nós chamamos de Sol espiritual. Este é o mago dos magos da galáxia. E além disso, existe o mago dos magos do universo, que é exatamente o Sol chamado de central, que é o centro do nosso universo, e ele comanda todas as experiências de 150 bilhões de galáxias, porque o número de galáxias é igual ao número de estrelas que cada galáxia tem. Então existem 150 bilhões de galáxias, cada uma dessas galáxias tem dentro dela 150 bilhões de estrelas. E quem comanda tudo isto é o mago dos magos do universo, que nós chamamos de Sol Central. Veja que coisa linda que você me permitiu trazer, conhecimentos herméticos fantásticos que somente eram dados em escola de iniciação. As manifestações das hierarquias, nós temos 3 níveis de consciência. Nós temos um grupo de hierarquia que chama-se Maha, são 3 hierarquias, né? São as hierarquias chamadas de Mahasattvas, né? Ou seja, são hierarquias onde a gente só percebe pela vibração. Elas correspondem a um raio hierárquico que nós chamamos de raio amarelo. São hierarquias que representam as ideias da criação. São as hierarquias chamadas de Mahasattva. São as hierarquias do raio amarelo, são as hierarquias que imprimem toda a vibração universal. Depois nós temos uma segunda hierarquia chamada de Maharajas, ou seja, as hierarquias que provocam todos os movimentos na evolução. E nós temos uma outra hierarquia que nós chamamos de Mahatamas, que são as hierarquias que realmente põem a mão na massa e interferem diretamente na própria evolução. Então nós podemos dizer que
esta primeira hierarquia de Maha Sattva, ou do raio amarelo da própria vibração, são os Ishvaras, como a gente conhece na tradição iniciática e na tradição ocultista. Então, os Mahasattvas, eles são Ishvaras, que pela sua vontade se transformam em múltiplos e impulsionam toda a evolução. Como Maharajas, ele representa a própria lei que rege toda a evolução. E como Mahatamas, representam as consciências que são inseridas no próprio contexto evolucional. Então nós temos hierarquias que assumem corpos físicos exatamente para influenciarem no processo evolucional. Nós temos, por exemplo, Marco Polo, nós temos Kung Fu Tse, conhecido como Confúcio, nós temos grande parte de Manus, grande parte de Avataras, que são desta hierarquia. Nós temos Cristóvão Colombo, que na realidade era um ser especial, não era um homem comum, mas era um anjo caído no meio da humanidade. Nós temos Pedro Álvares Cabral, recentemente comemoramos 500 anos de descoberta do Brasil, como você colocou, realmente era um Kumara. Então, Kumara, na realidade, são anjos caídos no meio da humanidade, são consciências que não se misturaram com a humanidade e que se misturaram também. E hierarquias que estão sob a responsabilidade de fazer com que o processo evolucional aconteça na face da Terra. Então, através das marchas das civilizações, através das guerras, nós tivemos muitos seres com esta figura kumárica. Nós sabemos que Napoleão não era uma pessoa comum, que Hitler não era uma pessoa comum. Todos eles tinham uma missão. Alguns pela dor, pelo sofrimento, outros pelas guerras, outros realmente até com um aspecto bem cruel, como nós tivemos Gengis Khan e tantos outros, como Hitler, o próprio Hitler, e tivemos também aqueles que têm uma consciência um pouco mais ligada aos fatores benéficos da humanidade. Então nós temos uma figura como Kumara, que é uma hierarquia, ou seja, todas as hierarquias que estão envolvidas com o processo da humanidade, ou seja, que assumem o corpo humano para impulsionar a evolução, nós chamamos de Kumara. Aí vem a grande árvore da iniciação, que é a árvore dos Kumamaras, ou dos Kumaras, que é a árvore que faz toda a tessitura de um processo concessional na face da Terra. E todos os Kumaras, toda essa árvore, toda essa tessitura concessional, através de cientistas, que são colocados no meio da humanidade, através de filósofos, através de dirigentes, através de guerreiros, através de de artistas, eles assumem os mais diversos, porque existem as 7 linhas. Kumara representa uma quarta hierarquia, mas ela tem dentro de si as 7 linhas também. Então nós temos toda uma manifestação kumárica na face da Terra. E a árvore que une, a árvore genealógica desta hierarquia, nós chamamos de Kumaras, ou dos Kabires. Aí vem a cabra como símbolo. Cabra, em hindu, quer dizer não nascido, ou seres que não dependem de mulheres humanas, mas que vêm dentro de um processo de colocação na humanidade pelo androgenismo. Aí vem os Kabires, os Kumaras, a árvore de Kumamara, aí vem todo o processo de cabra, aí vem na mitologia Zeus amamentado pela cabra Amalteia, tanto é que ele imortalizou esta cabra que lhe dava poderes imortais, porque a pele desta cabra fazia então a envoltura, toda a proteção do seu escudo, e ela protegia, fazia com que nenhuma flecha pudesse atravessar aquele escudo, e ele então se tornava protegido pela cabra Almateia. Tanto é que ele a eternizou como a constelação de Capra, ou Capri. Então nós temos a cabra Almateia. Então, ligado aos grandes mistérios, e vale dizer que na mitologia, Zeus foi amamentado, né, por cabra, e ele tinha os Kabires que cuidavam dele, porque ele foi abandonado por sua mãe como proteção para não ser morto pelo seu pai Crono, como a gente sabe na história da mitologia. Então a cabra, ela tem todo um sentido muito iniciático. No Tibete, a cabra tem um alto nível, tem uma alta significância, um alto simbolismo, porque a cabra é aquela que sobe ao ponto mais alto de qualquer montanha, por mais íngreme que seja, e a montanha é o símbolo do sagrado. Todo avatar, todo mestre está ligado a uma montanha. Jesus está ligado ao Monte das Oliveiras, ao Monte do Calvário, ao Monte do Gólgota ou da Caveira, onde ele foi crucificado. Nós temos, por exemplo, Zeus ligado ao Monte Ida. Nós temos
Moisés que recebeu as pedras da lei no Monte Sinai. Então, nós temos Dionísio ligado ao Monte Ida também. Então, nós temos uma série, todos os seres de alta hierarquia estão ligados a uma montanha. E quem sobe naquela montanha são as cabras. E a cabra, então, ela tem o significado sagrado. E daí vem Pedro Alves Cabral, ou da cabra, ou dos cabires, ou dos cumaras. Tudo isso é simbólico. E a cabra, ela representa um nível consciencial de envolvimento com a própria humanidade. Esta cabra, gradativamente, aí tem o aspecto bode também, aí vem todo o processo do bode ligado aos mistérios ocultistas. Tem a expressão bode expiatório, que é aquele bode, se a gente ler no Deuteronômios, que é um dos 5 livros do Pentateuco de Moisés, onde um bode, né, ou uma cabra era levada ao ritual para ser sacrificada aos deuses, não é, ao grande Deus, e o outro, que era o macho, o bode, era o bode expiatório. Então todos naquela aldeia que queriam se livrar do mal, xingavam aquele bode, mas xingavam, colocavam tudo que era de ruim, todo o urucubaca, todo o azar, toda a praga, toda a maldição, todo o anátema, né, que é a própria essência da maldição, em cima daquele bode. E depois tinha um que levava o bode para morrer de fome, de calor, de sede no deserto. E quando aquele bode era consumido, morto, levava consigo todas as pragas daquela região. Aí vem a expressão do bode expiatório. Então veja que são simbolismos muito grandes. Bode representa e cabra representa hierarquias que se sujam para ajudar a própria humanidade, que assumem este corpo grosseiro que o homem tem, são hierarquias divinas, que assumem esta condição humana exatamente para se doar em holocausto na própria evolução da espécie humana. Estes são os kumaras, aí vem o simbolismo da cabra. E esta cabra gradativamente se transforma no segundo ser, que é o cordeiro. Aliás, desculpe, o carneiro. Aí vem o carneiro como símbolo de Ram, o carneiro como símbolo de todos os avataras, não é? Porque ele representa aquela testa forte que enfrenta qualquer dificuldade e que realmente com aquela cabeça, com aquela determinação, ele consegue chegar onde vai. E veja que o signo que abre todo o espaço do zodíaco é exatamente Áries, ou carneiro. Aí vem todas as hierarquias ligadas a Áries, ou ao carneiro, né? Então o carneiro é o segundo nível hierárquico de um Kumara. Ele já é um avatar, é um ser de uma alta consciência, não é, Aníbal? E quando ele chega já a ser aprimorado, mais ainda, como é o caso de Jesus, de Yoshua Ben Pandira, que é esse mesmo Kumara, que usou como esse símbolo o próprio bode, que depois do bode ele usou o carneiro nas suas expressões como Ram, principalmente como Ram, cujo símbolo era o grande carneiro, e como a maioria das hierarquias, aí ele chegou na sua evolução maior. Ele chegou então a transmutar o bode em carneiro e depois em cordeiro. Aí vem cordeiro. Cordeiro representa então a essência desta evolução, a transformação do bode passando por carneiro e chegando então ao próprio cordeiro. Então ele representa o Cordeiro de Deus que foi imolado, quitolis peccata mundi, não é? Miserere nobis, como a gente ouve na Santa Missa, e é santa mesmo, porque enaltece os valores mais sagrados que existem, porque a missa é um grande ritual. Então existe essa homenagem ao Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Agnis Dei quitolis peccati mundi. Agnis, aí é o cordeiro, não é? É o carneiro que se transformou em cordeiro, o filho do próprio carneiro, tenro, puro, inocente. Aí vem todo o aspecto de pureza de Jesus como carneiro, como cordeiro, não é? Então o cordeiro tem este aspecto realmente muito sacro. E por isso que sabiamente as igrejas cristãs têm a figura do cordeiro pintado, que as pessoas nem entendem. Até uma criança estranha, por que imolar o cordeiro? Não é? Ele é tão bom, mas existe esse princípio. Lembre que no próprio Êxodo, aqueles que usaram do sangue do cordeiro para pintar as suas portas, não receberam o anjo da morte na Páscoa. Páscoa quer dizer passagem. Então ele salvaguardou todos que tinham a porta pintada com um cordeiro de 1 ano. Então significava pureza, não é? E aqueles que não tinham, que eram os faraós, tiveram o seu primogênito morto pelo anjo da morte. Aí vem a Páscoa.
onde houve o êxodo, a libertação deste povo que o faraó então, entristecido, libertou para o êxodo, que Moisés então levou o seu povo para em busca novamente da Canaã, da terra sagrada. Então vejo que este simbolismo que você colocou do Kumara é muito mais abrangente do que simplesmente a gente deixa transparecer se eu falar que é só um ser de hierarquia. O importante é entender todo esse mecanismo, todo esse envolvimento hierárquico, simbólico que existe. Ou seja, quem é Jesus? Jesus representa uma transformação hierárquica de um Kumara, não é? Que veio assumindo expressões maiores. E vale dizer que ele tinha 3 aspectos ligados a 3 hierarquias. Então existia, porque Deus é trino, então ele sempre se manifesta em 3 pessoas. Então ele tinha um aspecto de Kumara, ele tinha um aspecto de Asura e tinha um aspecto de Makara, que são as 3 hierarquias mais evoluídas na face da Terra. Kumara, Asura e Makara. E você que está me ouvindo, você pode ser uma mistura de uma dessas 3 hierarquias. Você pode ser uma mistura de anjo. 1/3 da humanidade praticamente advém de mistura com anjos que caíram, são os anjos que caíram no meio da humanidade e que se misturaram com mulheres e homens humanos. Isto representa a própria queda do paraíso, representa a expulsão do paraíso, representa a doação do mental, representa o princípio da egoidade, representa o karma como uma lei de equilíbrio universal, porque isso gerou um desequilíbrio, representa a revolta dos anjos. E tudo isso proporcionou à humanidade o contato com anjos diretamente, misturando-se com a própria humanidade, que são anjos ligados a um 4º princípio Kumara, a um 5º princípio Asura e a um 6º princípio Makara. Ou seja, existiam na realidade 3 aspectos de Jesus no sacrifício do Gólgota. Era um Kumara, que nós chamamos João Batista. Aí você entende então o que é um Kumara, não é só olhar a figura de João Batista. Tem aquele que morreu na cruz, que representa uma figura de um Asura, e aquele que foi o instrutor dos 13 anos até os 30 anos de Jesus no Tibete, que ele entrou pelo chakra que nós chamamos de Caleb, próximo a JB, Jerusalém, Belém, a 23 graus de latitude norte. Nós temos um 6º aspecto, que é um aspecto de Makara, que nós chamamos de Micael, dentro da hierarquia angélica. Eu sei que o que eu estou falando é um pouco complexo, é um pouco difícil, mas a gente tem que falar o que é. E gradativamente, você ouvindo o nosso programa, você vai entender. Muitas pessoas falam, o que ele fala é muito esquisito, esse homem deve ser doido. Mas depois de algum tempo ouvindo o que a gente fala, você vai ver que tudo isso tem uma grande coerência cósmica. É uma questão que vai valorizar este conhecimento que nós passamos, a religião que você segue, a filosofia que você segue, o caminho que você segue, independentemente se você é crente, católico, espírita, se você é budista, isto não importa, porque a verdade é uma só. E a nossa tônica é trazer esta verdade ao seu nível consciencial. Mas falando do Marco Polo, eu tive oportunidade, de, por questões de trabalho, viajar para o Japão, viajar para a China também. Estou trabalhando na profissão que eu exerço. Então, em todo o templo que eu entrei, templo chinês, nós então sempre tínhamos a figura de Marco Polo. Tínhamos a figura de várias pessoas de importância dentro do conhecimento dos chineses, que são milenares, mas esses conhecimentos ligados à flor de ouro, é o conhecimento dos mais herméticos que tem, desta tradição que começou com um grande ser que nós chamamos de Fukhi, ou Forri, que representa o avatar primordial dos chineses, e uma sua expressão posterior, que foi Lao Tse, ou Mestre Zé, fazendo a tradução de chinês, ou Mestre Zé, ou Lao Tse, que criou o taoísmo, esta religião tão fantástica, e através do Tao Te Ching, que é a Bíblia Sagrada do taoísmo. Então são expressões avatáricas dentro daquela linhagem chinesa. E Marco Polo é o único ocidental, não é isso? Que está presente em todo o templo chinês. Então a gente fica arrepiado quando entra lá naquele interior da China, quando entra realmente num local totalmente afastado e vê aquela figura branca.
no meio das outras figuras que são cultuadas dentro de cada templo, não é? Chinês. Então Marco Polo, ele representa um ser especial, ele representa um próprio Kumar impulsionador da própria evolução, fazendo a tessitura Oriente e Ocidente. Nós podemos dizer, muitas pessoas falam, não é, que ele levou conhecimento para o Ocidente, mas na realidade ele veio trazer o Oriente, não é? Aliás, levou conhecimento para o Oriente, mas na realidade ele trouxe o conhecimento do Oriente para o Ocidente. Ele fez essa tessitura ligando o mundo moderno com o mundo tradicional antigo. Estes são os grandes mistérios. A sabedoria iniciática das idades nada mais é do que a somatória de todas as linhas herméticas, esotéricas, ocultistas. Ela abarca a antroposofia, a antropos-homem, sofia, sabedoria, fundada, trazida à face da terra por um grande teósofo, anterior teósofo, que por questões de impulsionar melhor a evolução, criou a antroposofia, que foi Rudolf Steiner. Abarca todo o processo da gnose, da teosofia, do hermetismo, de todas as linhas que nós chamamos fechadas, herméticas, da teosofia de Helena Petrovna Blavatsky e principalmente daquele movimento que eu pertenço, que é um movimento paralelo a todos esses, que nós chamamos de eubiose, eu de bem bom, biose de vida, ou seja, viver em harmonia consigo mesmo, com a natureza, com o cosmos, com o universo, com todas estas leis universais. Este é o escopo do nosso programa, movimento real, de vanguarda. Nós estamos sempre envolvidos dentro do escopo, dentro do objetivo da missão eubiótica, que é criar toda uma tessitura, criar toda uma ambiência para a manifestação de manus, de mestres, de avataras. Então, o nosso compromisso está sempre à vanguarda. Os tempos são chegados. Esta última conjunção que nós tivemos, que iniciou no dia 28 de abril e que termina hoje, não é? Hoje realmente está terminando esta conjunção, hoje dia 11 de maio, e o apogeu dela, o clímax, foi às 0 horas do dia 5. Então, no dia 5 de maio, nós começamos a ter todo o impulso de uma conjunção muito forte que nós já trouxemos aqui através de mistérios revelados e de ocultismo sem mistérios. E explicamos que tudo isso mudou todo o potencial humano e nós ganhamos um nível consciencial muito maior. E também isto abriu as portas para o comprometimento direto de hierarquias de alta estirpe, de alto valor e de alta significância com todo o processo da humanidade que já estão no nosso meio. A partir de agora, eles vão realmente atuar diretamente até que cada um possa ganhar os seus adeptos, ganhar o seu terreno. Eu estou falando simplesmente do Cristo, estou falando simplesmente do Anticristo. Os dois estão a todo vapor na face da Terra em seu pleno potencial. Porque até então o que existia na face da Terra eram seus aspectos fortes, aspectos interessantes, subaspectos, aspectos múltiplos, vidas esparsas e outras subdivisões dessas manifestações. Mas agora podemos dizer que eles podem se manifestar com toda a sua plenitude, tanto o mal como o bem. E depende de cada um de nós fazer com que cada um deles realmente vença e que o outro perca esta batalha. É uma batalha que nós chamamos de jogo dos opostos. É o jogo dos opostos. Mas esses dois opostos bebem numa mesma taça e são, na realidade, uma só e mesma coisa. São dois extremos de uma mesma realidade. Tanto é que quando surge um Cristo, surge o Anticristo. Quando surge o Anticristo, surge o Cristo. É impossível um surgir sem que o outro também se manifeste. Pode vir com maior ou com menor poder, mas ele sempre se manifesta.